Tá gravando o áudio? Você se certificou? Oi? Tá. Tá, beleza. Som. Tá gravando. Perfeito. 1, 2, 3 e... Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, he amidst the flood of mortal ills prevailing. Fala, galera! Estamos aqui novamente agora com a pergunta 6 do Breve Catecismo depois de Westminster. Depois de um ano, né? Depois de uns meses, vamos pro pergunta meses, 6. um mês. Mas a gente voltou e a gente vai Falta plural. falar. Eve, qual que é a pergunta? Pergunta do Breve Catecismo número 6. Eu vou ler porque eu não decorei. Quantas pessoas há na divindade? Se fosse no Enem, eu já tinha reprovado. A resposta é: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Como é que a gente sabe que isso é verdade, Rafael? Lendo a Bíblia. Bom, beleza, esse vídeo acabou por aqui. Um beijão pra você que tá assistindo. Mas é verdade, gente. De fato, quando a gente olha para as escrituras realmente falam da Trindade. Ela não especifica basicamente e afirma ou diz o nome Trindade, mas há implicitamente, diretamente falando ali a da Trindade. Então a gente vai entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, ele é aquele que faz toda a providência e é aquele que decreta todas as coisas. Então fique ligado no próximo vídeo que a gente vai falar sobre o decreto de Deus. E também é aquele que envia Jesus Cristo, aquele que nos salva, nos livra do pecado através de sua morte, aquele que nos conquista e nos leva como despojos, certo? Leva-nos como despojos da sua Exatamente. vitória. E aí envia, através de Cristo mesmo envia o seu Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é aquele que nos consola. Nosso consolador. A Bíblia trata diretamente Capacita sobre isso. também, né? Nos Mas, dá os dons pra gente poder exatamente. exercer. Mas aí a gente tem que entender o seguinte. Ok, Rafa, você explicou basicamente algumas coisas que acontecem e, na verdade, a Trindade em si de uma maneira mais simplificada. O que a gente precisa entender é, há pessoas que entendem a Trindade, mesmo assim, lendo as Escrituras, entendem ela de maneira errada e a gente precisa desmistificar isso. Ou seja, não entendeu, Eita. né? Bom, a parte difícil de falar da Trindade é porque justamente não há nada nesse mundo, não há nada que de fato espelhe, não tem uma analogia ou algo que a gente consiga comparar. A gente vê nas escrituras várias analogias. Como é que a gente descobre que alguém é crente ou não? Pelos frutos de uma árvore. Tem A figura gente da reconhece árvore, do fruto. aquela pela figura da árvore. A Trindade é um termo que a gente não vai encontrar na Bíblia. Primeiro de tudo. Exatamente. A gente não encontra escrito na Bíblia esse termo. Apareceu através de Tertuliano, se eu não Sim. me engano, é século 3 depois de Cristo. Se eu estiver errado, a gente Foi o arruma nome aí. que eles identificaram ali, que É. a Trindade, a ideia do... né? Exatamente, ele desenvolveu Ciclo, né? a doutrina da Trindade para explicar melhor o funcionamento de como a palavra fala a respeito do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que Exato. são uma pessoa só. A resposta ela vai nos apresentar a Deus. São 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que subsistem na mesma essência. São 3 pessoas em uma só. São 3 seres em um só. Com o mesmo poder e glória. Exato. São Isso. 3 existências ao mesmo tempo sendo uma apenas. Quando eu me relaciono com Deus Pai, eu estou me relacionando com Deus Filho e Deus Espírito Santo. E assim por diante, com cada pessoa da Trindade. A dificuldade são os erros que ocorrem. E eu vou discordar de vocês. Não é porque as Ué, mas pessoas... já... não é porque as pessoas não... Vocês acham que nesse vídeo a gente só vai falar gente. Achou errado. Pessoa... tudo igual, né? Há discordâncias também. Porque eu creio que as pessoas não olham para as escrituras, enxergam a Trindade e interpretam errado as escrituras. Pelo contrário, elas não olham para as escrituras o que ela diz a respeito da Trindade. Elas tiram de músicas, como a gente já havia discutido, pegam o Espírito Santo das canções que são cantadas a respeito dele. De coisas experienciais, né? Na Elas verdade, tiram isso. hoje em dia a gente está vendo, principalmente hoje, né? Não vamos falar de antigamente, mas hoje é sempre músicas voltadas à experiência, ao Espírito Santo. Sim. Olha, Senhor, a ação do Espírito. Como o Espírito né? Santo visitou, falou, se Exato. manifestou e tudo mais. E é por isso que essa relação entre homem, humanidade, igreja e trindade muitas vezes é equivocada, muitas vezes é concebida de maneira errada. Por quê? Porque não se olha para as escrituras da maneira como ela apresenta a trindade. A gente tem textos que, primeiro,
dizendo que a Trindade é verdade. Eu acho que a gente deve começar por esse caminho. Vamos mostrar que a Trindade é real. Exatamente. Fechou. O primeiro texto que a gente vai tratar é o texto de Mateus 3, 16 e 17, que é um dos textos apresentados pelo Breve Catecismo de Westminster. Pra não dizer que a gente, né? E ele aponta para o batismo de Jesus Cristo. E ele diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui a gente vê claramente, porque é o Espírito de Deus falando a respeito do Filho de Deus, que são uma coisa só. Isso já, para mim já é o suficiente, mas tem mais. E é o Senhor Deus falando dele, do prazer que ele tem nessa união completa, fazendo a obra da redenção, iniciando a obra de redenção em Cristo Jesus. A gente vê a Trindade... E o mais engraçado aqui e aí as pessoas não notam, caramba, Cristo recebeu o Espírito de Deus. Ele já não tinha? Ele já não era Deus? Ele já não era Deus? Peraí. Deu uma então, complicada. Não, acordou o cachorro. Deus envia seu Espírito através do batismo de Cristo. Então, a gente vê essa ação de Deus e da própria Trindade o tempo todo na palavra de Deus. Na própria criação, quando a gente olha para o relato de Gênesis, nós vemos lá que Deus Pai, Deus Filho cria as coisas. E ele cria o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Exato. Né? E aonde estava o Espírito de Deus? Pairando sobre toda a criação, unindo sobre toda a criação. A gente vê João no capítulo 1 dizendo que quem era o Verbo? O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Para você que acha que Cristo Jesus não era Deus, tá aí. Em João também diz o seguinte: eu sou com o Pai. Os testemunhos de Jeová usam esse texto, o Verbo era Deus e tal, falando que Cristo era um anjo, ou um profeta. Os outros aí, as outras denominações, seitas e tal, dizem que Cristo era um anjo, mas lá no finalzinho do primeiro capítulo de João vai falar o seguinte: o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Olha aí. O Verbo que era Deus se fez carne. E melhor ainda, Colossenses 1 vai dizer que Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Senhor Deus encarnado. Pra mim ele já é a acabou glória aqui. do Senhor. Pra mim acaba o vídeo. Primeiro, precisa mais, gente? Ele é Deus. O Senhor Deus Pai é Deus. E o Espírito Santo é Deus. A dificuldade maior é quando a gente vai para a economia. Não como você administra suas finanças, tá? Pra ficar claro. Boa. Mas para a economia da Trindade, como as três pessoas trabalham. Porque são três pessoas distintas agindo diferentemente. Por exemplo, na oração que a gente conversava. A gente ora a quem? A gente ora a Deus Pai. Mas na garantia de quem? Na garantia do Filho. E quem intercede de fato por nós, que nós não sabemos orar? E até uma coisa que está ligada com outro texto, que é o de Mateus 28, 19, que é da Grande Comissão. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós não pregamos somente o Evangelho de Cristo, nós pregamos o Evangelho da Trindade. E é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entra diretamente aí. Sim. Quando você é um cristão, você é cristão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a sua vida, o modo de você viver, a tua vida deve ser direcionada à Trindade. Claro que existem os papéis diferenciados. E aí, exatamente, aí a oração, que é o que você estava dizendo, que precisa, sim, estar dentro dessa oração a Trindade, não somente, por exemplo, o Espírito Santo. Mas eu acho que o problema aqui do partidarismo que se cria em relação a para quem você ora, para quem você se direciona, é esse entendimento totalmente equivocado e até muito autônomo a respeito da Trindade. Eles não têm uma guarda compartilhada em que cada dia da semana você vai orar para um específico. Não é assim que funciona. Calendário, né? Você não pode escolher para você o seu preferido. Espírito Santo, amigo, doce companheiro. Então fica aqui comigo e seja bem-vindo. Então, não. Você tá cantando. Tome cuidado com isso. Deve estar cantando, falando muita coisa errada. A palavra fala dessa completude dos três. É realmente como o Vini falou no começo. É muito difícil explicar porque a gente não tem nenhuma maneira de trazer isso para a nossa realidade. Então, a nossa limitação, ela precisa glorificar a Deus aqui, não e é? E aí entra uma coisinha complicada que tem tudo a ver com isso, quando nós queremos fazer o quê? A Trindade para perto de nós. A gente quer trazer isso e aí começam a se criar o quê? Porque fica mais fácil. Exatamente, aí começa a criar as heresias. A gente faz igual a heresias. cabana, né? Exatamente. ele que vai falar. Eu vou falar da cabana. Eu vou falar. O que a gente faz? Eu vou falar da cabana, tá bom. Você tem um minuto para falar da cabana.
Antes de ter a minha mente reformada, eu tinha dificuldade a respeito de lidar com a Trindade. E não só eu, mas eu tinha alguns amigos e a gente chegava nessas conclusões falando assim... Depois que a gente leu a Cabana, primeiro a gente leu, lógico, e aí a questão era, nossa... Agora eu consigo ver a Trindade, eu consigo entender como funciona. Porque até então eu conseguia ver Deus Pai. O cara lê a Cabana e entende a Trindade e não lê a Bíblia e não entende. Me perdoa. Pra comprovar o que eu disse. As Me pessoas perdoa, igreja. compreendem, Deus compreende, Tá, a Trindade. Me perdoa o universo. Me perdoem, mas é verdade, isso é assustador. Você lê um livro e você entendeu a Trindade, mas você não leu a Bíblia para entender a Trindade. Sim. Ou pelo menos para entender que você não vai conseguir entender. É a dificuldade. É óbvio, quando a gente está tratando de Trindade, quando a gente está tratando dessa coisa do Senhor Deus ser totalmente separado de nós, e aqui a gente tem que tratar com um supra-raciocínio, é além da nossa limitação. A nossa mente finita não consegue compreender de fato e nunca vai conseguir. Cara, como que a gente vai compreender e três pessoas diferentes, mas iguais? E aqui que eu acho que a ideia da olhar. limitação Exatamente. meio que dá uma sensação de, então é uma obediência cega, eu não entendo, mas creio da mesma forma. Não, pelo contrário, isso aponta cada vez mais para a nossa maneira de olhar e falar assim... Deus é poderoso mesmo. Na nossa limitação. E por conta dessa limitação mesmo, é que eu não posso tomar qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de ação a respeito da Trindade como verdade. Porque eu sou limitado, eu não posso projetar. Exatamente. Eu preciso me limitar e me submeter às escrituras que me ensinam, que me mostram como é essa relação da Trindade. Nossa, é arrogante isso. Sim, exatamente. É a ideia do homem transformar Deus em um outro homem. É eu trazer a Trindade para perto de mim, dando as minhas características com a forma que eu quero que ele tenha. O pior de tudo é romantizar essa história. Só que disso cresce monstruosidades. Uma monstruosidade que quebra totalmente o nosso catecismo. É você achar que você pode desenvolver uma relação íntima, uma relação especial com cada pessoa da Trindade. Não, ou só com um dos três. Ou só com um dos três. Porque daí todo mundo vai preferir o Espírito Santo, que parece mais amigável. Que é o Consolador, né? Que é o Consolador. Que não, é que tá juntinho da gente. Tá juntinho da gente, que se manifesta então tá bom. e tal, né? É aquele que você pode falar, Espírito Santo, seja bem-vindo. Mano, não. Monstruosidades do tipo de que... Isso. Monstruosidades do tipo de que ferem totalmente a Deus. Tratando Deus do Antigo Testamento, o Pai, o Deus Pai, o Senhor Deus, Yahvé, como um Deus carrasco. Mau, um É carrasco. tirano. Não, E no Novo esse Deus do Antigo Testamento eu não gosto. Eu prefiro Jesus, que é o da graça. Agora, Exatamente. Totalmente quebrando a unidade maravilhosa e deleitosa que é o Senhor Deus. Primeira coisa que a gente precisa aprender e submeter nesse vídeo e nas Escrituras. Deus é 3 em 1. Então eu tenho que parar com a minha mente de tentar dividi-lo, de tentar colocar isso, num né? tubinho de ensaio e ver o que sai. Não dá. A gente precisa submeter essa verdade. E outra coisa, eu preciso aprender das Escrituras qual é realmente a função dessas pessoas em particular, e não projetar, e não achar que Deus no Antigo Testamento é mau. Porque isso é revelado, né? Exato. A função é revelada. A gente vê claramente na obra da redenção a função de cada pessoa. Exatamente. Nós vemos o Deus Pai Todo-Poderoso arquitetando e decretando todas as coisas. Ele é o Senhor. Provendo ele cria, ele mantém. Sabe o que é o mais incrível? É que o Deus Todo-Poderoso, ele mesmo sendo soberano, dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, ele mesmo assim envia seu filho, Sim. dá um papel a ele, envia o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, através de Cristo, e ainda capacita essa igreja e mostra o seguinte, olha, a nossa Trindade, a Trindade, ela tem um modo, ela tem uma função, cada um tem um papel, e da mesma maneira a igreja tem que ser assim. Sim. A igreja tem um papel e eu estou capacitando essa igreja através do Espírito Santo. Para experimentar essa unidade que nós temos. O ponto que eu estou dizendo aqui, que é monstruoso, é justamente por isso. Porque a obra da redenção é a Trindade arquitetando a maneira como ela vai se chegar à humanidade, como ela vai se lançar à humanidade. Entendendo a Trindade. Como a Trindade vai resgatar essa humanidade. Tudo parte dela, dos decretos eternos do Senhor, da provisão do Cordeiro, que é o Filho, e da consolação e testificação da obra do Filho. Sim. O Pai envia o Filho, que envia o Espírito Santo. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. É dessa maneira. E quando eu tento trazer a Trindade para mim e não o contrário, enxergando a Trindade vindo a mim, eu estou quebrando o principal papel dela, o que ela está fazendo para me salvar.
E isso é extremamente monstruoso. As monstruosidades de tratar realmente Deus Pai como mal e Deus Filho como bonzinho não acaba por aí. A gente tem os erros e os equívocos que são feitos com o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo tivesse um ministério à parte das outras duas pessoas da Trindade. Como se o ministério do Espírito Santo, hoje em dia, fosse algo extremamente longe das Escrituras. Algo que não teve a ver com o ministério de Cristo, mas com o que eu ganho de carro, com o que eu ganho... Com algo além, né? Com algo Na verdade, além. é a partir do descer do Espírito Santo, né, Exato. que existe ali a... E eu invento um Melhor, ministério a do partir da Espírito assunção Santo. de Cristo é que o Espírito Santo Exatamente. desce e habita entre nós e faz o papel de consolador das nossas almas. E é o ponto. Qual que é a função do Espírito Santo? João 16,13 diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que de ti, tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele não tem um ministério à parte. Ele fala o que ouviu do Pai, o que ouviu do Filho. Exatamente, Ele foi porque enviado faz para parte, dizer. tem um plano a ser seguido, né? Exato. Não é simplesmente a ideia de que, e a gente tem que entender isso, você não pode dissociar a Trindade, não Porque tem como. É indivisível. É uma coisa só, é unitário, não tem como você querer É Deus dissociar. Exatamente, então sempre que você falar do Espírito Santo, você está falando de Deus. Sempre que Exato. você falar de Cristo, você está falando de Deus. Quando você estiver falando de Deus, você está falando de Cristo. Então, Mas será que Espírito Santo é Deus mesmo? Vamos lá. Atos 5. Atos Vem 5. pergunta e Vini responde. Ó, É porque é também uma dúvida, uma grande dúvida que as pessoas levantam, se Deus realmente é Deus, se Espírito Santo é realmente Deus ou é só uma força, é algo à parte. uma força Não, veja budista, só né? o que Pedro fala, o que Lucas narra em Atos a respeito de Pedro. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Opa, peraí, ele mente ao Espírito Santo e a Deus, então há uma coisa... Será que ele está falando de coisas Peraí. diferentes aqui? Pera, vou sair. Será que o Espírito Santo não é Deus? Espírito Santo é Deus, meu amado. Espírito Santo é Deus. Se você mentir ao Senhor Deus, você está mentindo. Se você mentir ao Espírito Santo, você está mentindo ao Senhor Deus. E a única coisa que Deus, Pai, abomina é nós blasfemarmos contra o Espírito Santo. Que é o pecado imperdoável. É o pecado imperdoável. E aí, como que a gente faz com isso? Peraí, como que a gente vai dissociar então? Mas Espírito Santo não é Deus, Espírito Santo é Deus. E aí, entendeu? É Deus. Ele é, É Deus. Deus, gente. Aliás, eles são Deus. Mas agora, num aspecto geral, Eles eles são, ele é. Ele é. João 10:30 vai trazer também o próprio Cristo dizendo que eu e o Pai somos um, né? Sim. Então a ideia da unidade mesmo da Trindade. E Mas isso, o que... isso também é... Desculpa te interromper. Já mesmo. cortando, né? E isso não é só uma diretriz, mas é uma oração, intercessão para que a gente consiga viver e praticar essa unidade com Cristo da mesma forma que Cristo é um com a Trindade, né? Exato. Com as outras duas pessoas. Mas aí, de um modo geral, a gente sabe agora que a Trindade ela é uma só. Apesar de ter papéis diferentes, Mas e Deus... todos iguais em poder e... Deus, Sim. Deus E glória. Pai, Cristo e Espírito Santo serem o mesmo. Como que a gente aplica isso na igreja? A gente aplica da seguinte maneira: a gente olha para a palavra de Deus exatamente no texto que você leu e a gente vê Cristo orando para que a gente consiga colocar em prática esse mesmo relacionamento. E aí é muito interessante que quando eu tenho a minha cosmovisão mudada a respeito da Trindade, eu consigo entender melhor a maneira como eu me porto com o outro. Porque, afinal de contas, eu tenho um Cristo sacrificado para que, amando do Pai, para cumprir a justiça de Deus, e daí com esse sacrifício, com a sua morte e ressurreição, eu tenho o advento do Espírito Santo vindo ao nosso favor para nos mostrar que Cristo continua conosco, nos consolando, para que a gente tenha motivos mais do que suficientes para viver essa unidade. Afinal de contas, o Espírito Santo, cara, uma vez a gente fazia um curso de teologia básica
E aí um pastor que estava dando aula de teologia sistemática pra gente, ele falou assim, olha, vocês têm que ter muito temor quando vocês tratarem de igreja, quando vocês falarem a respeito de igreja, porque o que cola a igreja, desculpa a expressão, foi a analogia mais pobre que eu tive e que foi que saiu, mas o que cola, o que une a igreja, invisível e invisível, de todas as épocas, de todas as raças, tribos e línguas, é o Espírito Santo. Sim. É a pessoa de Deus e de Cristo em nós. Então, eu não tenho como tratar a outra pessoa de maneira indiferente, de maneira que não atribua a graça que foi conquistada por Cristo a ela, porque eu tenho um Espírito Santo que foi derramado sobre ela. Exato. Exatamente, é através desse derramar do Espírito Santo e desse significado novo que nós temos, desse entendimento bíblico que o próprio Deus revela na sua palavra, nós conseguimos entender também, e ele mesmo diz que ele capacita através do próprio Espírito Santo a sua igreja a ter dons, os dons de Cristo, os dons do próprio Cristo, capacitada assim a agir da maneira como ele requer e não como nós queremos ou como nós desejamos. E é maravilhoso. Aquela máxima é super verdade. A teoria, a teologia leva à prática. Como é que Deus nos ensina a ser igreja? A gente vê em João 17 a oração sacerdotal. Cristo orando a Deus Pai para que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. A missão dele é de nos resgatar e de nos unir, de revelar esse Deus e nos fazer um com Ele. Primeiro, quando eu entendo a unidade de Deus, eu entendo o que eu sou com o Rafa, eu entendo o que eu sou com o Edson, eu entendo o que eu sou com o coreano lá no outro lado do país, com o americano no outro lado do país, eu entendo que eu sou essa unidade no corpo. E olhando para toda essa unidade, eu entendo... Sem distinção. Sim. Eu entendo que, então, eu não posso falar a mentira. Porque eu sou o mesmo corpo. De que vantagem tem eu mentir para um membro de mim mesmo? Que vantagem tem eu mentir para mim mesmo? Aquele que mente para si mesmo se destrói. Aquele que se divide se destrói. Que vantagem tem de eu, de certa maneira, agir com malícia ou com perversidade para mim mesmo, para o meu próprio corpo? Que vantagem tem eu, de certa forma, roubar a mim mesmo, tirar a comida da minha própria boca, tirar um membro do meu próprio corpo, me defraudar? Não tem sentido. Quando eu entendo essa unidade, quando eu entendo a relação de Deus, então eu entendo a relação que eu tenho com meu irmão. Quando eu compreendo a revelação da Trindade, eu compreendo que eu sou igreja. Exatamente. E como eu vivo como igreja. Deus se mostra, se revela, implementa a prática em Cristo, mostra qual é o caminho que a gente vive e fala, essa é a vantagem, é porque a gente é um. Exatamente. É porque nós somos feitos um com Deus, um com Cristo. Então, a aplicação da Trindade na vida do cristão, ela, meus irmãos, é gloriosa, é prazerosa, é deleitosa, é incrível. A forma como nós enxergamos a Trindade, se não for bíblica, vai mudar muito e transformar de uma maneira que não é bíblica a forma como nos relacionamos com as pessoas. Sim. Ou seja, o princípio é Trindade. A Trindade nos mostra o papel, a Trindade nos mostra como nós devemos nos relacionar com as pessoas e principalmente dentro da igreja. Então, a Trindade molda a forma como nos relacionamos um com o outro. Totalmente. Ela é a base. Exatamente. O Senhor Deus Trino é a base da igreja, é a base do nosso relacionamento, é a maneira como nós nos portamos. Nós precisamos nos deleitar nessa Trindade. Se nós não nos deleitarmos, se nós não buscarmos a aplicação prática da Trindade na nossa vida, de que adianta você ir à igreja e conviver ali com as pessoas, dizer cristão, e não entender o papel e até mesmo a grandeza que é na sua limitação, tá? Entender a grandeza dessa Trindade e como ela ressignifica a sua vida. E olha como é o relacionamento dessa Trindade. Requer sabedoria, requer sacrifício, requer consolo. É assim que tem que viver com a igreja, gente. É isso. Galera, não tem mais o que falar nesse vídeo. Só ore pela Trindade. Ore da maneira correta. Ore para a Trindade. Ore para a Trindade. Para a Trindade. Pela Trindade. Você não é a Trindade. Você não ora errado. Melhor dizendo, ore para a Trindade. Indicação de livro? Indicação de livro, gente. Está aqui. Breve Catecismo. A gente vai continuar com... Eu não tô com ele em mãos aqui, mas o Rafa falou aqui, expondo um título de um livro muito bom para você ler e entender um pouco mais sobre a Trindade. Da editora Monegismo, Deleitando-se pela Trindade.
ou Deleitando-se na Trindade, talvez eu tenha errado, mas vai lá, o livro é extremamente importante para você compreender. A gente vai deixar o site da Monegismo aqui, você dá uma olhada lá. É nóis, gente. Fiquem com Deus e até breve.